Bem, pessoal, hoje vai ser a primeira aula grande, né? O primeiro aulão desse canal aqui. E eu acho que a gente tem que começar com um tema muito importante para criar uma base aí para as outras alunas que a gente vai ter, né? E o tema de hoje vai ser como aprendi inglês para games. Enquanto eu estiver aqui te explicando, a gente vai estar jogando aqui. Eu acho que vai ser uma forma mais descontraída de eu poder te explicar aí como é que que eu fiz isso, né? Então chega de enrolação e vamos lá ver como é que eu fiz isso, né? Como provavelmente... vamos colocar a roupa normal. Como provavelmente você fez, né? Meu contato com jogos foi na infância, né? Mas, diferente de umas pessoas hoje em dia, hoje em dia tá bem mais acessível você conseguir, né, seu videogame ou seu computador, até mesmo seu celular para poder estar jogando as suas primeiras coisas, né? Mas na minha época as coisas não eram. Passou? Passou? Pô, não deu tempo. Não era tão simples assim, né? Então, era. Tinha duas escolhas. Ou você era bom de grana e comprava o console, né? Que na época que eu tava crescendo, tava ali o Super Nintendo, depois PlayStation 1 e PlayStation 2. Ou se você era mais humildão assim, né? Se ia na Lan House ali, pagava R$ 1, 50 centavos, né? Que na época era R$ 1 a hora e 30 centavos a meia hora, né? E jogava ali com o tempo que você tinha ali, né? Disponível, às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Então, inicialmente, o contato que eu tive foi só esse, né? E naquela hora, e naquele tempo, né? Eu não ligava muito se o jogo tava em português ou não, né? Só depois que eu comecei a prestar atenção assim, que tinha coisas que eu não entendia e tinha coisas que eu precisava aí ter o inglês para poder aproveitar melhor, né? Uma coisa que eu jogava muito quando eu tava nessa época eram os jogos de luta, né? Eu joguei bastante o Dragon Ball Z Infinite World, não sei se você conhece, que era um jogo de Dragon Ball Z de PlayStation 2 que era de lado, né? Tipo, igual o jogo, igual Mortal Kombat, sabe? Era de lado e eu jogava muito com a minha irmã, né? Ia geralmente com a minha irmã jogar lá, a gente jogava também, aí vai me acertar, um 007. Então você pode ver que não era coisa que dizia você saber inglês, era só ali, aperta aqui. Qualquer coisa, se não soubesse, chamava o cara lá da Lan House e pedia pra ele colocar o modo pra jogar lá, que era sucesso, né? E tipo, pô, o tempo foi passando, o gasto aí com isso só foi aumentando, né? Nem sempre dava, né? Geralmente era com troco de alguma coisa, troco de mercado, troco de padaria. É claro, pedindo autorização pra minha mãe, né? Pra poder estar utilizando isso, né? Mas foi avançando o tempo, fui avançando aí na escola. E se eu não me engano, a necessidade de comprar um computador, né, para poder fazer os trabalhos da escola, surgiu ali mais ou menos no 6º ano, né? Que eu tava passando. Não sei se é onde você tá assistindo funciona assim, mas aqui funcionava assim, né? Tinha uma escola que é da primeira série à quinta série, e depois tinha uma escola do 6º ano ao 3º ano, né? Que terminava o ensino fundamental e ia até o ensino médio, né? E quando você passava de uma escola para outra, era muito comum, né? Você precisar fazer trabalhos, né? E, pô, toda vez que você imprimia alguma coisa, seria ele. Acho que era 50 centavos na época, mas tinha que imprimir coisas com frequência, tinha que pesquisar coisas com frequência. E sem você ter um computador com internet, as coisas ficariam um pouco caras, vamos dizer assim, né? Então, a longo prazo, ficava mais barato você ter um computador, né? Ter um computador, poder pesquisar as coisas.
Eu lembro que quando fui comprar o computador, cara, eu nem manjava assim o que prestava, o que não prestava. Então, quando foi lá nas Casas Bahia comprar o primeiro computador, o primeiro que o carinha lá falou que era bom, meu pai aceitou e foi isso, né? Teve que pagar aí em algumas vezes, porque pô, o computador sempre foi caro, né? De hoje não. E, ai, não tinha dois aqui? Ué. Mas sempre foi caro, então comprou aí dividido. E, pô, aí realmente que eu tive a oportunidade de poder começar aí a jogar coisas diferentes, né? Então, foi aí que eu comecei a sentir que, pô, talvez seja bom aprender esse tal de inglês aí, porque, pô, esses jogos aqui de RPG aqui não tô entendendo é nada, né? Que tipo, pô, tem bastante jogos de ação, mas chega um momento que. Ele tá vendo? Chega um momento que, pô, você quer jogar algo diferente, né? Fica parecendo que você tá jogando sempre a mesma coisa. Fica aquele sentimento de coisa repetida, né? Entendeu, cara? Ah, Ale. Aquele sentimento de isso aqui é uma novidade, uma paradinha diferente. Mas, pô, eu tentei aprender um pouquinho sozinho nessa época. Não tinha Duolingo ainda, né? Vocês hoje aí têm tantas facilidades, mas na época não tinha Duolingo ainda, né? Aí foi passando ali o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano. Não dá pra acertar aqueles caras ali, né? O nono ano, aí quando chegou no primeiro, né? Mais ou menos no primeiro, entre o nono e o primeiro ali, veio aquela necessidade, né? Aquele pensamento de fazer faculdade. E a melhor forma, a forma mais fácil, a forma mais simples, até hoje eu acho, é através do Enem, né? Se você tirar uma nota boa no Enem, você consegue entrar aí na faculdade de grátis, né? Ainda mais se foi pública, né? Que foi o meu caso. Aí, pô, fiz ali a prova do primeiro ano. Eu tentei estudar inglês sozinho, com a internet que eu tinha. Tentei estudar, utilizar ali, né? O curso de. O curso não, as aulas de inglês que tinha na escola, que não eram muito boas, né? Era verbo to be, acho que é verbo to be até hoje. E foi nisso aí que eu tentei fazer meu primeiro Enem. Eu sei que eu talvez fui ingênuo pensar que isso sozinho fosse o suficiente, e não foi, né? A parte de inglês foi um desastre, né? E você tinha que fazer alguma coisa de idioma. Mas, tipo assim, você não tinha opção de espanhol também, cara? Então, tinha essa opção, mas eu odiava espanhol. No primeiro ano eu tive aulas de espanhol e a professora. Hum, nada contra a professora, mas aquelas aulas ali, cara, não me apetecia. Fez eu ficar com raiva do espanhol, pô. Então a outra opção que tinha era inglês, né? E, cara, se eu queria mesmo aprender inglês, na época você pensava, pô, quero aprender inglês. Na internet não tem nada assim muito organizado, né? Nem tinha essa parada de curso online ainda naquela época, né? E, pô, eu era adolescente, tinha o quê? 15, 16 anos, né? Então a solução acabou sendo, pô, eu queria chegar até ali, mas tá bom aqui. Acabou sendo fazer uma faculdade de faculdade não, um cursinho de inglês que tinha aqui perto da minha cidade, né? E pra dizer, e ser sincero com você, nem queria exatamente inglês. Vou te dizer, e pô, eu ainda tinha esperança que eu conseguia melhorar minha nota aí se eu estudasse sozinho, né? Inglês aí com as coisas grátis que tinha. Eu tava mais no clima ali de aprender. Tem como afastar isso aqui? Acho que já tá, né? De aprender japonês, né? Mais pra frente eu acabei fazendo umas decisões aí mais pra esse rumo. Mas o inglês parecia fácil naquela época. Só aquela questão, eu tinha que fazer isso de. Ixi, separar um tempo pra fazer isso. Eita, quase pegou. Né?
pô, nessa época é um pouco difícil focar nas coisas, porque, pô, tá estudando pra vestibular. Tem tanta coisa pra estudar, vai ter que estudar inglês também, e, pô, não era algo... Ai, não tem como virar? Virar rápido? Eu esqueci como é que faz isso. Tinha que... Qual é que é o inventário? Cara, eu vou precisar... Ai. Tinha muita coisa pra estudar. E... O negócio foi fazer o curso de inglês mesmo, né? Cara, eu vou te dizer assim que, pô... É aquela questão, né? É melhor que nada, mas, pô, não me ajudou muito não, vou te dizer, né? Eu acabei fazendo em 2 anos, né? Porque eu comecei um ano atrasado. E tá com o inventário. Um ano atrasado. E não daria. E são 3 anos, né? Normalmente cursos de inglês públicos, né? Fiz o ano. Comecei no segundo, terminei no terceiro, fiz só 2 anos ali. E eu senti que eu não tava ali, pô, no ponto ainda, sabe? De servir assim pra eu fazer as coisas aí dos games aí, de conseguir jogar as coisas tranquilamente. Que é aquele negócio, cara. Quanto mais motivações você tiver pra aprender algo, mais fácil vai ficar pra aprender algo, né? Não é que porque eu tô estudando pra passar no vestibular com isso que eu não possa aproveitar isso pra outras coisas, né? Aí, serviu ali, cara, deu a aprender assim por cima pra eu conseguir supor algumas respostas do Enem. Bem, foi o suficiente pra eu tirar uma nota mínima, mas não foi assim, bem assim que eu consegui entrar na faculdade, né? Eita, eita. Eu acabei no ano, né, no terceiro ano que eu terminei. Ixi, tá vindo mais. Que eu terminei o ensino médio, eu não fui direto pra faculdade. Eu fiquei uns 6 meses aí estudando pra própria o vestibular da faculdade, né? Que era da UNB, que é a universidade aqui que tem em Brasília, que é de graça, né? E depois eu passei, né? Fiquei uns 6 mesinhos aí estudando sozinho, né? Tive que sair aí do curso de inglês e focar nisso pra eu passar logo, né? Porque, pô, era isso, mais 6 mesinhos não dá pra fazer faculdade. Tinha que ir atrás de serviço, né? Direto. E o negócio da faculdade ia ficar pra trás, né? E eu acho que eu me perdi. Ah, é isso. Eu entrei na faculdade pelo Enem, pelo Enem, né? Pelo vestibular, que também tinha prova de inglês, e eu usei o conhecimento que eu consegui no curso de inglês para poder fazer isso, mas não era o suficiente para ser considerado fluente, né? Para poder jogar as coisas aí tranquilamente e ler qualquer texto em geral tranquilamente, né? Aí eu fui fazer faculdade e não foi de inglês, né? Foi de japonês, né? Eu queria fazer o cursinho de idiomas de japonês, não consegui, mas a faculdade tinha e eu dei sorte de ser uma opção isso, né? Não precisaria saber japonês quando você entra nessa faculdade, então você tinha que separar um tempo dos seus estudos para poder aprender isso sozinho, mais ou menos, né? A gente tinha ajuda ali dos professores, mas vamos dizer assim que a gente tava sozinho aí no rolê de aprender japonês. E se você já tentou estudar japonês aqui no Brasil, você deve ter percebido que não tem muito material assim organizado, tipo um livro didático, não tem livro didático de japonês em português, né? É sempre os melhores, os mais bem organizados vão estar todos em inglês. Então, meio que você é obrigado ali a aprender pelo menos um pouquinho de inglês para poder avançar aí nos seus estudos de inglês, né? É isso, né? Se você quiser estudar sozinho, né? Se você quiser procurar um cursinho, você encontra aí, o professor faz o trabalho para você, mas esse não era o contexto que eu tava, né? O professor de faculdade não é professor de idiomas, né? Eles sempre falam isso pra gente. E eu acho que é algo óbvio da gente perceber, né? Ele tá lá para ensinar o currículo, né? Não fazer essa parte assim da gente aprender
a se comunicar, aprender a falar sobre o dia, essas coisas aí, pô, é coisa de cursinho, né? Mas foi isso. Eu tive que ir atrás dos materiais em inglês para aprender japonês, só que eu não sabia inglês ao ponto de conseguir ler elas. Então eu tinha dois problemas aí na mão. Ter que aprender japonês, mas também teria que aprender inglês para poder aprender japonês. É duas camadas de dificuldade, né? Então a solução foi tentar aprender japonês, aprender inglês, né, da forma mais rápida possível. E nessa época já tinha lançado o Duolingo e o que eu fui fazer? Fui fazer o Duolingo. Fiz o Duolingo aí por acho que um ano e meio, estudando inglês só pelo Duolingo, para ver se me ajudava. E eu cheguei a terminar o Duolingo, né? Acredite ou não, eu fui uma dessas pessoas. Eu posso até botar um print em algum momento aí, do print que eu terminei o Duolingo, eu compartilhei até no Facebook. É aquele negócio. Tinha que aprender coisas novas e revisar as coisas antigas. Foi assim, basicamente, a forma que eu terminei o Duolingo. E é basicamente a forma que a gente faz para estudar inglês, né? Aprende coisas novas e revisa as coisas antigas. Se você fazer isso por muito tempo, você vai acabar aprendendo o que você tinha que aprender. É claro que o Duolingo deu aquela ajudadinha, mas ele tem muito poucas palavras. Se eu não me lembro, na época, o Duolingo só cobria as 1000 palavras de temas bem específicos. Tipo, 1000 palavras, e dentro dessas 1000 palavras tem palavras sobre aeroporto, por exemplo. Né? Então tá lá essa lista de situações específicas e que o Duolingo acha que é importante, né? A máquina não vou salvar. Na verdade, eu vou salvar aqui, vai que eu vou de berries, né? Vou salvar por cima. Aí tem isso, né? Depois que eu terminei o Duolingo, não estava fluente ainda, porque Duolingo não faz isso com a gente, né? Você tem que lembrar, se você faz Duolingo, o Duolingo não vai te deixar fluente, o máximo vai te dar uma base ali de gramática, de vocabulário. Então o que fui fazer? Eu fui atrás de aprender mais palavras, né? Que basicamente, quanto mais palavras você souber, mais fácil vai ficar para ler todas as coisas, né? Eu lembro que tinha um negócio aqui para cima. Era aqui? Calma, vamos voltar para cá. Né? Então eu fui atrás de aprender palavras, né? Fui aí, procurei no YouTube a melhor forma de fazer isso. E uma parada que é famosa, estava famosa na época e está famosa até hoje, é a tal da repetição espaçada aí que a gente utiliza o Anki, né? Eu fui pelo Anki, o Anki funciona bem para aprender inglês, né? Porque você basicamente, não precisa aprender o som do inglês, né? Você pode utilizar ele só para aprender a escrita, e foi isso que eu fiz. E fui atrás aí de textos, de frases, né? A frase em inglês e a tradução da frase. E como eu já tinha um conhecimento básico, eu conseguia estudar aí frases sem nenhuma ajuda extra além do dicionário, né? E depois que você cria uma base ali de gramática, você meio que consegue estudar sozinho, só tendo cuidado de não aprender coisas erradas, né? Por exemplo, se você pega uma frase... Eita, nossa, que susto! Se você pega uma frase em inglês e tenta, tipo, ler ela, e você percebe que, mesmo assim, você não entendeu tudo, você ignora essa frase, cara. Quando você está... quando você está estudando sozinho, você tem que fazer isso às vezes. Eita, acabou. Meu Deus. Calma, volta. Você meio que tem que fazer isso, né? Ignorar o que você não sabe e aprender a que você entendeu, pra não aprender errado e depois acabar te prejudicando. Aí pra cá. E onde que eu parei mesmo? Ah, o Duolingo. Fui atrás de aprender frases. E foi assim que eu fui aprendendo aí o inglês, né? Então, se
se for pensar assim num método, deixa eu ver só quanto tempo já deu aqui, 20 minutos. Calma, dá pra explicar. Se eu for pensar assim num método, basicamente o que eu fiz, o que poderia ser resumido desse tempo todo que eu utilizei para aprender inglês. Primeiro, o curso de presencial. Quase que o curso presencial mesmo, né? Eu sei que as aulas da escola fez isso, mas foi bem pouquinho. Que foi ensinar a gramática básica. A gramática, assim, essencial, vamos dizer assim. O que é mais usado, né? Verbo to be, adjetivos, conjugações mais usadas, algumas expressões. Isso seria o primeiro passo, né? Quando você for estudar inglês, que dá pra cortar bastante caminho, né? Pô, realmente eu precisava de 2 anos pra aprender só isso? Não sei se precisava ou não. Provavelmente você vai achar que não, né? Porque, pô, o básico não deve, o essencial, né? Não deve ser mais que 30 tópicos, né? Não precisaria desperdiçar esse tempo todo só pra isso, né? É claro que eu aprendi vocabulário, pratiquei de forma muito, muito complicada e a pronúncia, né? Que tinha muito aluno e, pô, vamos dizer assim, que todo mundo fica ruim da pronúncia no final, né? Porque é muita pessoa, acho que eu vi ali. Eu vi. Será que daqui acerta? Tem um bala? Tem. Eu aprendi umas palavras ali, mas não foi muitas, cara. Acho que se foi 500 foi muitos, né? Porque, pô, as lições eram bem devagarzinho. Mas foi basicamente isso. Se tivesse só uma coisa que eu aprendi, que eu pegasse pra mim, né? Em vez de gastar esses 2 anos aí no curso de idiomas presencial, seria a gramática essencial. Vou tentar entrar ali, né? Que tem que dar a volta, né? Ali pelo fundo. Pra cá. Opa, vou ter umas caixas aqui. A segunda coisa. Se eu, em vez de treinar o Duolingo, pudesse só fazer essa única coisa que eu vou te dizer, já ia me cortar muito tempo, meu também. Que era aprender as palavras mais úteis. As palavras mais essenciais do inglês. Que eu chuto dizer ali que umas 1.500 já é o que a gente pode considerar como essencial, né? Em vez de eu gastar aí 1 ano ou 1 ano e meio aprendendo isso, eu acredito que focando só nisso, dava pra terminar isso em bem menos tempo. Não sei se arrisco 16 meses, mas eu diria que 6 meses dá uma aumentada boa. Por exemplo, vou fazer algumas contas aqui. São 1.000 palavras. Se a gente aprender 10 palavras por dia, dá 100 dias. É isso mesmo? Eu acho que é. É isso mesmo. Tenho quase certeza que é. Mas, pra que você ver, pô, eu gastei quase 2 anos pra aprender algo que dava pra aprender em 6 dias. É sério isso? Eu não tinha feito a conta. É isso mesmo, 100 dias dá pra aprender 1.000 palavras. Se você estiver estudando todos os dias 10 palavras. E eu acho que é possível. O inglês é muito parecido com o português. Assim, tipo, a gramática, a estrutura é parecida, não é igual o japonês, né? Que, por exemplo, vamos ver 3 frases. Em português, a cor do cachorro é branca. A cor do cachorro é branca. Em inglês, the color of the dog is white. The color, a cor, of the dog, do cachorro, is white. É branco. Agora, em japonês, inu no iro wa shiro desu. Inu, cachorro, no iro. A cor, né? Sendo no utilizado para conectar inu e shiro, que é a cor e o cachorro, já tem coisa diferente aí. O a é uma partícula, uma categoria completamente nova gramatical. E shiro desu é utilizado para a gente adicionar polidez à frase. E shiro é
branco. Então, como você pode ver, a diferença de estrutura entre o português e o inglês é muito pouca. Então, fica mais fácil da gente conseguir ler em inglês e também aprender essas palavras dentro de frases, né? Que é uma das formas aí que eu vou estar explicando nos vídeos futuros. É uma das formas mais eficientes da gente estar aprendendo palavras em inglês, né? Agora é a parte da pedra. Eu não lembro como é que faz o último salto e a chance da gente morrer é gigantesca. Aí deu certo, né? E a terceira coisa que eu poderia ter feito para economizar meu tempo além de depois que completar as 1000 palavras, né? Aí mais essenciais, arrochar para a gente aprender aí umas 5.000, umas 4.500, que eu acho que seria um número suficiente para você conseguir ler qualquer coisa que não seja muito filosófica, vamos dizer assim, né? Pô, seria fácil jogar a maioria dos RPG só com 5.000 palavras. Agora, se você quer jogar o quê? Um Dark Souls, que tem uns textos de coisas que parece que tá falando filosofia, aí já precisa de mais palavras, né? Se eu não me engano, opa, que tá passando ali, passou. Se eu não me engano, o número de palavras para ser considerado. Eita, poxa! Ser considerado com nível de vocabulário de um nativo é 10.000 palavras. Mas ali, quando você tá nas 3.000, 4.000, você já tá com um nível bom de. Pô, o bicho vai me acertar mesmo. Um nível bom de palavras pra ler as coisas, né? Não precisaria. Eu vou acertar? Será? Não precisa pensar assim: olha, eu preciso aprender 10.000 palavras, senão. Acabou a palavra. Senão eu não vou conseguir ler inglês. A coisa é mais simples que isso, né? Não precisa. E vou tomar, né? Não precisa, vamos dizer assim, ser overkill para aprender a ler inglês. E também, se você focar só na leitura, você tem a vantagem de fazer isso mais rápido, né? Por exemplo, quando a gente estuda aí a questão dos idiomas. Cadê o cara? Ele tá aqui dentro, né? Vai explodir? Quando a gente vai falar de... Pô, não vai explodir. Aí. Quando a gente vai falar de aprendizado de... Tem um aqui comigo. Calma. Aprendizado de idioma, é normal a gente falar das 4 capacidades, que é leitura, escrita, fala e escuta, né? Quando a gente vai para um curso presencial, geralmente eles querem que você aprenda os 4, né? O que leva bem mais tempo do que 3 anos, né? E vamos dizer assim que esses 3 anos já são bem mal aproveitados, porque, pô, não tá só você professor, geralmente eles pingam o conteúdo bem devagarzinho pro aluno não achar que tá muita coisa. Tem toda essa complicação aí das aulas presenciais. E quando você, em vez de utilizar 4 capacidades, escolher 4 capacidades para aprender, focar em uma, a coisa acelera no mínimo 4 vezes, né? Porque vamos dizer assim que aprender a falar e aprender a escutar leva bastante tempo. E escrever, você não vai conseguir escrever bem se você não aprender a ler bem primeiro, né? Então, acaba atrapalhando quando a gente escolhe várias coisas, né? E eu acho que eu consegui dar um resumo bem aí sobre como que eu fiz aí para aprender inglês, né? Como é que eu tive contato com o inglês inicialmente, depois a questão lá de eu ter que aprender ele pro Enem, entrar no curso de idiomas presencial e tudo mais, e depois como é que eu
arrochei mesmo em aprender, que foi na faculdade, para poder aprender japonês. Mas é isso, se você gostou, não esquece de deixar um like, comentar aqui embaixo. E eu não sei qual vai ser o tema da próxima aula, mas eu tenho algumas ideias aqui, né? Algumas ideias, tipo, ser sobre como ter mais tempo para estudar, como estudar inglês em si, né? E algumas outras ideias que vai para esse rumo. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like, comentar aqui embaixo outro tema que você quer que eu grave. E é isso. Um beijo, um queijo que fez para o seu vídeo. Tchau.